Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E o Vasco da Gama quer tirar o Maracanã de Flamengo e Fluminense. A licitação, obviamente que o Flamengo e o Fluminense poderiam continuar alugando o Maracanã, mas o Vasco tá forte na disputa. A 777 Partners quer vencer a licitação do Maracanã e fazer do Vasco o, entre aspas, dono ali durante a concessão do estádio. O jogo entre Vasco e Palmeiras, a liberação da justiça para o Vasco para que esse jogo fosse disputado lá acendeu ainda mais e fez o chefão, o dono da 777, vir para o Brasil para tentar isso, e hoje ainda o Vasco pode ter novidades em relação a isso, eu já vou contar tudo para vocês. Antes, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, é tudo de graça, basta clicar no botão gostei, no inscrever-se, no sininho aí embaixo, não vai levar 3 segundos, é de graça e você tá por dentro de tudo que a gente soltar aqui no canal. E baixe o app da OneFootball, que por lá você também fica informado. Lá, além de você selecionar o seu time e a partir daí receber todas as notícias desse time, independente dele qual for, você recebe alertas de gols enquanto os jogos estiverem rolando. Então você não tá podendo ver, saiu o gol, apita, saiu o cartão vermelho, apita, tomou o gol, apita também, vem a notificação lá para você. É de graça o app, não pesa nada no celular. E além disso, você vê as tabelas de classificação, você pode selecionar clube europeu. E depois de jogos da Libertadores e da Sul-Americana, você vê ali os melhores momentos em tempo real, ou seja, saiu o lance no jogo, gol. Você entra no app da OneFootball que minutos depois vai estar lá o lance em Full HD para você poder assistir, beleza? Não perde tempo não, são vários benefícios e nenhum contra, porque é de graça, não pesa nada e te deixa informado. Vamos embora pro vídeo, baixa aí, tá na descrição. A matéria é de Emanuele Ribeiro no portal GE. Depois de vencer a disputa judicial para jogar contra o Palmeiras no Maracanã, no último domingo, o Vasco vive expectativa por novidade sobre a disputa pelo estádio nesta segunda-feira, dia 24/4. O tema, inclusive, motiva a visita de Josh Wander, dono da 777 Partners, ao clube nesta semana. O executivo americano chegou ao Rio no domingo, acompanhou o empate em 2-2 no Maracanã contra o Palmeiras e vai embora na terça-feira. Esta segunda será de reuniões com os diretores da SAF. Josh também vai acompanhar o imbróglio envolvendo o Vasco e o governo do estado do Rio pelo estádio do Maracanã. Na última quinta-feira, o departamento jurídico do clube ajuizou um mandado de segurança com pedido de liminar para que a Casa Civil do Estado realize chamamento público para concorrência pela cessão temporária do estádio do Maracanã. O atual contrato com o Flamengo, como concessionário, e Fluminense, como interteve anuente, termina nesta terça-feira. O governo tem até às 14 horas dessa segunda para se manifestar, conforme prazo da Justiça. Em nova visita ao Maracanã, Josh Wander reafirmou a importância do estádio para o projeto de longo prazo do Vasco. O dono da 777 confia que a SAF vai poder apresentar sua proposta para permissão temporária e sinalizou qual seria a prioridade da empresa neste momento. Caso o Vasco consiga a administração do estádio, mesmo que de forma provisória, Josh comentou com pessoas próximas que pretende trazer, junto com a Legends, referência mundial na gestão de grandes arenas e parceira da SAF, tecnologia mais moderna para a manutenção do gramado do Maracanã, que ficou desgastado com os jogos em sequência nos últimos dias. Josh recebeu cumprimentos de torcedores e aproveitou o domingo para se aproximar de Leila Pereira. O americano recebeu a presidente do Palmeiras no gramado do Maracanã e ambos trocaram camisas depois de um breve papo. O clube paulista é referência para a SAF do Vasco. Esta é a primeira visita de Josh ao Vasco em 2023. Recentemente, o executivo participou de uma reunião virtual sobre o orçamento da SAF para a temporada. Nesta segunda-feira, terá acesso a mais informações sobre o trabalho do clube. Don Dransfield, chefe mundial de futebol da 777, e Nicolas Maia, chefe de operações, acompanham Josh no Rio de Janeiro. O trio ficou satisfeito com o que viu em campo contra o Palmeiras. Então vamos lá, gente. O Vasco da Gama tem uma torcida absolutamente gigante e apaixonada, com certeza capaz de lotar o Maracanã e entregar uma renda e um público satisfatório para o governo do Rio de Janeiro. E com a SAF como parceira, facilita muito essa negociação, porque as concessões visam dinheiro e quem vai trazer mais melhoria para o estádio. E o Josh já vem com essa ideia de trazer
parceiros internacionais com tecnologias ultra avançadas para cuidar do gramado do Maracanã, que vem sendo o problema, obviamente, 2 clubes jogando lá. Então, se você pensar que as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro contam com o jogo no Maracanã. Isso porque são as 19 do Flamengo e as 19 do Fluminense como mandante. Então, basicamente, um Brasileirão inteiro, fora todos os jogos dos estaduais, os jogos dos outros clubes do Rio de Janeiro, enfim, tudo que a gente já sabe aí, o Maracanã recebe muitos e muitos e muitos jogos por ano. E Josh, o da 777, já vem com essa ideia de trazer aí um parceiro internacional com tecnologias avançadas para melhorar e otimizar a recuperação do gramado do Maracanã e resolver um problema que já acontece há muito tempo. Obviamente que, na minha opinião, ainda Flamengo e Fluminense são os favoritos a conseguirem a concessão do Maracanã. Mas isso não impede do Vasco entrar forte nessa disputa, como eu acho que vai entrar. O Flamengo e o Fluminense devem se sentir ameaçados em relação a isso, porque se não conseguirem a concessão, vão ter que pagar o aluguel para o Vasco. Essa é a realidade, porque o Vasco vai ter a concessão, não sei se agora provisória ou já vão entrar com toda a licitação e tudo mais, que na verdade já entraram, né? Vão ter que pagar o aluguel para o Vasco da Gama, para o governo do Rio também, enfim. Fica mais caro jogar no estádio quando você não tem a concessão do estádio, porque gera uma dor de cabeça, você não tem a prioridade de datas. Por exemplo, o Vasco consegue a concessão, numa hipótese, e o Vasco vai ter um jogo importante no final de semana e vai mandar no Maracanã. E nesse mesmo dia, o Flamengo jogaria em casa e um jogo muito importante e quer mandar no Maracanã. Se o Vasco tiver jogo no mesmo dia, ele tem a prioridade, ele tem a concessão, então atrapalha. Assim, vale para o Fluminense, que também vai disputar o título brasileiro, na minha opinião, até as últimas rodadas. Atrapalha. Eu acho que muita coisa vai rolar, muita coisa vai acontecer, mas esse interesse grande do Vasco pelo Maracanã e principalmente da 777 ameaça Fluminense e Flamengo em relação ao seu mando de campo no Maracanã. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, o que é que pode acontecer. Obviamente que geralmente é assim, eu acredito que vai se manter assim. O Vasco nunca vai jogar no mesmo horário que o Flamengo no Rio de Janeiro. Isso é muito difícil de acontecer. Mas pode jogar no mesmo dia, pode ter um problema em relação a isso. Jogar em São Januário às 16 horas e o Flamengo jogar no Maracanã às 19 horas, mas se o Vasco for mandar esse jogo no Maracanã, vai atrapalhar a operação, enfim, são vários detalhes que, caso o Vasco consiga a concessão do Maracanã, atrapalha sim Flamengo e Fluminense. Não quer dizer que eles não vão mais jogar no Maracanã, não é isso. Mas atrapalha, encarece e datas. Não ter prioridade de datas é um problema. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas o Vasco vem forte para ficar com o Maraca. Diz aí a sua opinião. Tamo junto.